Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Provérbios, capítulo 11, versículo 30, nessa noite. Olha o que vai dizer Provérbios 11, versículo 30. Está na tela. Diz assim, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Podemos assentar. Ganhar almas para o reino de Deus é algo que está incumbido a nós. Nós temos esse trabalho a exercer, temos esse trabalho a executar. O último mandamento de Jesus, antes dele ascender aos céus, foi: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Essa foi a palavra de Jesus para os seus discípulos e todos que o assistiam. Como eu falei no culto passado, nós não temos missão. Quem tem a missão é Deus. E a missão dele é salvar o homem. E o que é que o homem faz? O homem coopera com uma pequena fração. O homem, ele faz missões. O que é missões? Missões é um pouquinho do que eu faço no tempo de vida que eu estou aqui. Antes de mim, muitos missionários fizeram missões. Depois de mim, muitos outros farão missões. Pastores farão missões. Evangelistas farão missões. Muitos outros farão missões. Porém, a missão é dele, não é minha a missão. Simplesmente nós temos a honra de cooperar um pouquinho com essa missão que Deus tem, com esse propósito que ele tem. E qual é a missão de Deus? Deus deixou muito clara a missão desde o Jardim do Éden: é resgatar o homem do pecado, é fazer a raça humana voltar às suas origens, como lá no Jardim do Éden. E o que é esse estudo que a gente está aplicando? É simplesmente para que nós possamos aprender como evangelizar, como falar com quem precisa ser alcançado pela palavra de Deus. E isso a gente vai aprender. Só que hoje nós temos um tema específico, serão 12 quartas-feiras. E o tema específico que nós vamos trabalhar hoje é: quem escreveu a Bíblia? Essa é a primeira pergunta que alguém faz, ou que no mínimo ele pensa quando você vai falar de evangelho com alguém. Ah, mas a Bíblia ela foi escrita por homens. Ah, mas a Bíblia... Então como é que vai ocorrer? Nós vamos ter uma apostila com todas essas questões que eu vou passar, e essa apostila vai ter também as respostas com base bíblica. Só que isso eu vou passar para vocês agora de uma forma bem clara e bem didática, mas é exatamente o que nós vamos repetir quando formos nessa palestra. Por quê? Quando terminarmos esse estudo, a gente vai começar a oferecer estudo nem na casa de pessoas. Imagina, olha, na minha igreja eu tenho estudo para oferecer a você aceita? 12 semanas você lá dentro da casa daquela pessoa, uma vez na semana, você vai lá, tira uma hora, senta com a pessoa, abre a sua Bíblia e começa perguntando: vem cá, quem escreveu a Bíblia? Só que nesse sistema de perguntas e respostas, é muito mais fácil a pessoa assimilar. Então imagina você que você não é cristão. Um exemplo, você não é cristão. E aí eu vou chegar para dar um curso para você. Falar: eu quero te apresentar o Evangelho. Você aceita conhecer o Evangelho? Quero. Está sentadinho e a primeira pergunta é: quem escreveu a Bíblia? Irmãos, perdoe o que eu vou falar, mas infelizmente tem crente que se embanana com uma pergunta dessa, né? Talvez nem seja por maldade, mas porque nunca parou para poder pensar, nunca parou para analisar, e nós vamos ter essas perguntas e a resposta. Então vamos lá. O tema de hoje é sobre a Bíblia. A primeira dúvida que a gente vai começar a tirar da pessoa vai ser sobre a Bíblia, tá? Então, quem escreveu a Bíblia? Qual é o objetivo desse tema quando a gente for trabalhar? O objetivo desse tema, primeiro, é mostrar que a Bíblia ela é um livro sobre
sobrenatural. Ela é escrita por homens que foram inspirados por Deus. O primeiro objetivo é mostrar que ela é um livro sobrenatural, não é um livro qualquer. A Bíblia não é um jornal, a Bíblia não é uma revista, não é uma revista, a Bíblia não é um livro didático, não. A Bíblia ela é um livro sobrenatural. Quem é leitor da Bíblia sabe que muitas vezes a gente está lendo a Bíblia e parece que a Bíblia está conversando com a gente. Quem já teve essa experiência aqui? Eu já tive essa experiência de estar lendo a Bíblia e parece que a Bíblia está lendo. Não sou eu lendo a Bíblia, é a Bíblia me lendo. Meu irmão, essa palavra tem um poder tremendo. Se a gente conseguir fazer as pessoas entenderem o poder da Bíblia, o poder da palavra, essas pessoas terão sua vida transformada. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó, tem poder aqui, meu irmão. Você anda com uma arma, é por isso que isso aqui é chamado de arma. É a espada. É aqui que a gente luta, que a gente peleja, é a poderosa palavra de Deus. Porém, não adianta você ter uma arma e não saber usar. De que adianta você andar com uma espada na cintura, se você não souber manejar essa espada no momento oportuno, no momento adequado? Segundo objetivo desse tema, de quem escreveu a Bíblia, é provar que os seus ensinamentos são atuais e eternos, com o poder de transformar a vida daquele que se propõe a estudá-lo. Segundo objetivo é demonstrar que a Bíblia, além de ela ser um livro sobrenatural, ela é um livro que transforma vidas. Essa é a Bíblia que muita gente tem, às vezes, jogada lá no cantinho da estante, e está sofrendo depressão, está deprimido, está triste, está abatido. Meu irmão, pega essa palavra. Ah, mas estou passando no meio de um vendaval, a minha vida está... Eu preciso de uma revelação. Aqui, ó, a maior revelação que nós podemos receber é essa. Eu preciso de receber uma profecia. É essa daqui. Não estou dizendo que não há revelação como dons do Espírito Santo de Deus. Existe. Não estou dizendo que não há profecias, porque Deus fala através de revelação, Deus fala através de profecia. Só que a revelação e a profecia, ela vem confirmar a palavra de Deus. Sexta-feira, só abrir um parênteses aqui, para eu confirmar o que eu estou falando, que a palavra, ela é a revelação magna, mas Deus usa servos também. Sexta-feira eu estava na oração. Quem estava sexta-feira na oração aqui? Maria? Você estava na oração? Não, né? Maria. Missionária Helena me deu a oportunidade, isso. E aí, quando eu estava vindo, ela falou assim: para, vem andando devagar. E eu vim. E ela falou assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Não foi isso? Cheguei aqui na frente. E ela repetia novamente: os passos de um homem bom foi confirmado pelo Senhor. E ela falou assim: olha, Deus me mostrava um senhor sendo uma papelada. Lembra, Maria? Maria estava aqui. Não estava aqui não, pastor. Você não estava? Não, dia 18, dia 11. Nem tinha alguém para poder concordar, confirmar. Dia Maria 11, faltou. sexta-feira, eu estava aqui. Foi. Eu cheguei depois. Foi. Aí ela falou assim: olha, o Senhor me mostra o senhor assinando uma papelada. E não é o seu trabalho, não, mas tem um papel para você assinar. Eu falei: amém. Amém. E essa semana ocorreu uma situação, uma oportunidade, e tinha uma papelada para assinar e eu estava na dúvida. Eu falei: meu Pai do céu. Mas o que é que me fez lembrar da confirmação? Foi a sexta-feira aqui. Porque o Senhor já havia falado que eu ia assinar uma papelada. Olha como são as coisas, né? Então, assim, Deus usa de uma forma. Porém, eu não posso entregar uma revelação para alguém que esteja fora disso aqui, que é a palavra de Deus. Então, o objetivo desse tema, de quem escreveu a Bíblia, é esclarecer que era um livro sobrenatural e era um livro que transforma a vida das pessoas. Primeira explicação que nós temos para esse tema de quem escreveu a Bíblia, eu ainda não estou entrando
no estudo que nós daremos para a pessoa. Isso aqui é para nós. O que nós vamos colocar para a pessoa, eu vou aplicar ainda. A primeira explicação é: muitos, eles acham a Bíblia um livro difícil de entender. E, na verdade, a Bíblia não é difícil. O primeiro passo é a gente desmistificar essa dificuldade que a pessoa tem de entender a Bíblia. Mas é impossível entender. Primeiro, hoje nós temos versões que são muito mais fáceis. A gente apresenta a NTLH. Inclusive, quem estiver assistindo aí, acompanhando, versão NTLH. Eu oriento muito para poder fazer estudo em casa. Talvez para a igreja complica um pouquinho, porque na hora de fazer uma leitura em conjunto, você vai se embolar, né? Mas, para você estudar a Bíblia em casa, a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, é a coisa mais linda do mundo. Essa Bíblia. É fácil entender. Pastor, eu não posso comprar. Você tem um celular? Baixa o aplicativo. Tem um aplicativo JFA, Bíblia Online. E aí você tem várias versões na JFA, inclusive a nova tradução na linguagem de hoje. Então, assim, nós já temos a facilidade com o texto. Por quê? A João Ferreira Almeida Corrigida, algumas palavras nela que a gente vai ler, a gente precisa quase ir para o dicionário, né? Você fica assim, o que é isso? A minha não precisa. A NTLH já facilita. Outra coisa que vai facilitar bastante, quando a gente sentar para explicar sobre a Bíblia, é já dividirmos a Bíblia em 4 partes. E a primeira parte é o Velho Testamento. O que é o Velho Testamento? O Velho Testamento, nele contém a história da criação, nele contém toda a descendência de Jesus, nele contém toda a história do povo judeu e dos feitos do Senhor. Isso é o Antigo Testamento. Período da lei, período da inocência, da consciência patriarcal, o governo humano. Tudo isso é no Antigo Testamento. Então, de que nos serve o Antigo Testamento? O Antigo Testamento nos serve de experiência. Experiência. A gente aprende muita coisa no Antigo Testamento. Você vai pegar Provérbios e vai ler, e você vai aprender coisas que servem para a nossa atualidade de hoje. Então, para a nossa experiência e bagagem. E para aplicação direta, a gente vai recorrer ao Novo Testamento. O Novo Testamento, ele já é escrito no período da graça. Então a gente divide a Bíblia primeiro em 2 partes. Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento, se você pegar o Antigo Testamento e começar a aplicar para a pessoa, vai fazer um bololô. Porque vai dizer que tem que matar cordeiro, tem que matar pombo, tem que matar isso, matar... Não, porque no Antigo Testamento é... Como é que Deus manda o povo de Israel entrar lá em Jericó e matar o povo, matar as mulheres, matar as crianças? Está no Antigo Testamento, período da lei. E a lei diz, olho por olho, dente por dente. E agora, você pode fazer isso? Não. Não. Quando Davi diz, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, e fala, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É inimigo mesmo. É gente que queria matar Davi, acabar com Davi. Antigo Testamento. Novo Testamento, crente tem inimigo? Não. O que Jesus fala sobre inimigo no Novo Testamento? Amai aquele que vos maldizem. Porque se amarmos apenas aquele que nos bendiz, que galardão nós teremos? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, crente, salvo em Cristo Jesus, que diz ter inimigo, ele está precisando rever os seus conceitos. Inimigo, pessoa. Ele está precisando rever os seus conceitos. Perdoe, que o seu coração esteja limpo. Não estou dizendo que precisa andar junto, mas estou dizendo que precisa perdoar e seguir para frente. Né? Então nós temos o Antigo Testamento, temos o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é dividido em 3 partes, para entendermos melhor. Quais são as 3 partes? Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 Evangelhos
que praticamente narram a história de Jesus. Não chega a ser uma biografia, porque parte da infância de Jesus e da sua mocidade não descreve, mas descreve com bastante ênfase o seu ministério, depois do seu batismo. E nós temos, depois dos evangelhos, os livros de Atos dos Apóstolos até Judas. O que é que esses livros estão fazendo? De Atos dos Apóstolos até Judas, são as cartas, é a doutrina da igreja. O que a igreja segue hoje, doutrinariamente, está de Atos dos Apóstolos até o livro de Judas. E nós temos no final o livro das revelações, que é o Apocalipse, que vai revelar como será o fim de todas as coisas. Entende como é que facilita quando você começa a ver a Bíblia dessa forma? Pegou a Bíblia, dividiu em 4 partes para a pessoa que vai estar te ouvindo. Ó, primeira parte. Quem está com caneta e caderno? Anotando. Faz uma cruzinha assim, tipo mais, ó, no caderno. Faz tipo mais. Mais. Faz o mais assim, ó. Isso. No primeiro quadradinho, coloca assim, o Antigo Testamento. No segundo quadradinho, coloca Evangelhos. No terceiro quadradinho, vai colocar cartas. Que aí você vai entender que é de Atos até Judas. E no último coloca Apocalipse. É o livro da revelação. Essa é a divisão para a gente começar a compreender, a fazer a pessoa que não tem noção de Bíblia compreender. Claro que a Bíblia ela se divide em mais partes ainda. Se você pegar o Antigo Testamento, você tem lá Pentateuco, poéticos, profetas maiores, profetas menores. Aí, Novo Testamento, cartas paulinas, cartas pedrinas, cartas joaninas. Mas para você começar a falar com a pessoa que está ouvindo, você vai começar simplesmente com a Bíblia em 4 partes, tá? A segunda explicação para facilitar. Pensa nisso aqui. Todo filme de romance, ele tem um ator principal, não tem? Você sabe quem é o ator principal da Bíblia? Não é assim. Tenta fazer com que a pessoa assimile, né, de uma forma mais prática, pelo conteúdo de hoje. Por exemplo, um filme de romance tem um ator principal, é o protagonista. Um livro de romance tem um ator principal, tem um protagonista. E a Bíblia tem um ator principal, tem um protagonista. Sabe para quem o Antigo Testamento aponta? O protagonista, Jesus. Sabe de quem que os evangelhos falam? O protagonista, Jesus. Sabe de quem as cartas trazem ensinamento? O protagonista, Jesus. Sabe de quem Apocalipse aponta e diz que é o final das coisas, alfa e ômega? Jesus. Então, ele é o ator principal da Bíblia. É ele. Você vai entender, ao término desse estudo, o porquê Jesus ele é tão importante. A Bíblia, ela possui 66 livros, escritos por mais de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E aí a gente vai ver todos esses homens falando da mesma pessoa, Jesus, o Messias. Vamos lá? A primeira pergunta que você vai fazer para ele, até esse momento, as informações passadas são para nosso conhecimento pessoal. Quando você chegar para poder lecionar para a pessoa, você vai sentar com esse material e vai começar a pergunta. Eu queria fazer umas perguntas para você. Primeiro, você algum dia teve a curiosidade de saber por quem e como a Bíblia foi escrita? Olha como é que isso aguça a curiosidade da pessoa. Você teve a curiosidade de saber por quem e como que ela foi escrita? Aí vem a primeira explicação. E essa explicação que vai ter é você. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa conversar. Deixa a pessoa... Quer ver um exemplo aqui? Alguém. Quem poderia me falar de uma certa forma por quem e como a Bíblia foi escrita? Vamos tentar interagir? Diga. Pode ir. Por quem? Por quem foi escrito? Pelos discípulos. Também os discípulos. Como foi escrito?
foram escritas em pergaminho. Isso. Se eu perguntar para a Bíblia, por quem? Sabe qual é o intuito? Não é que a pessoa responda corretamente. O intuito é fazer a pessoa pensar, porque isso vai ficar na cabeça. Caramba, por quem? E como? Talvez a pessoa nunca tivesse pensado naquilo, mas ela vai começar a pensar. Primeira explicação. A Bíblia inteira foi dada por inspiração divina. Nenhum outro livro ensina, repreende, corrige, instrui a ponto de transformar o caráter de um homem. Então, a Bíblia, ela inteira foi dada por inspiração divina. Essa é a primeira explicação. Quem escreveu? Foram os homens. Mas como? Com inspiração divina. Mas aonde que você vai ver que está escrito? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Deixa eu abrir lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha o que vai dizer esse versículo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Olha que negócio legal. Você vai perguntar: você algum dia já teve a curiosidade de saber por quem quando a Bíblia foi escrita? A pessoa vai falar, e depois você vai explicar. Aí a sua explicação, a Bíblia inteira, ela foi escrita por inspiração divina. Nenhum outro livro ensina, repreende, corrige, instrui a ponto de transformar o caráter de um homem. Eu tenho base bíblica para isso. Abre sua Bíblia, aí em 2 Timóteo 3,16. A pessoa vai abrir a Bíblia. Quando abrir a Bíblia, ele vai ver escrito dentro desse livro de inspiração divina. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Olha como é que a gente vê a atualidade da palavra de Deus. Continuando aqui, Você algum dia teve a curiosidade de saber por quem e como a Bíblia foi escrita? Segunda explicação, é a mesma pergunta, porém uma segunda explicação. A primeira explicação, só recapitulando, é que a Bíblia inteira foi dada por inspiração divina, nenhum outro livro ensina, repreende, corrige, instrui, a ponto de transformar o caráter de um homem. Está em 2 Timóteo 3, 17. A mesma pergunta tem uma segunda explicação, e é ela. Deus falou diretamente com algumas pessoas que escutaram e escreveram o que ouviram. Olha o que está falando. A pergunta é: algum dia você teve a curiosidade de saber por quem e como ela foi escrita? E aí a pessoa vai entender que Deus falou diretamente com as pessoas. Está explicando. Deus falou diretamente com algumas pessoas que escutaram e escreveram o que ouviram. É mesmo? Sim. Quer ver onde está escrito? Jeremias, capítulo 30, versículo 1, do 1 ao 2. Vamos lá. Jeremias, capítulo 30, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: assim falou o Senhor Deus de Israel, dizendo: escreve num livro todas as palavras que te tenho falado. Ou seja, o que Deus está fazendo? O Espírito Santo, Deus está falando com Jeremias, escreve essas palavras. Olha como é que essa informação confirma o que você acabou de dizer, que Deus falou diretamente com algumas pessoas. E lá em Jeremias, capítulo 30, versículo 1, 2, você vai provar isso, que Deus falou diretamente com algumas pessoas. Continuando, ainda a mesma pergunta, existe uma terceira explicação. A Bíblia, ela não é uma invenção humana. O Espírito Santo, no íntimo dos homens de Deus, foi quem concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. Ou seja, nenhum homem inventou a Bíblia. O Espírito Santo falou no íntimo do coração dos homens e concedeu mensagens verdadeiras de sabedoria para que eles pudessem escrever.
Mas você pode me provar isso? Posso. Aonde? 2 Pedro, capítulo 20. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, nós não interpretamos como queremos, nós interpretamos pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Viu o que ele está confirmando? Ela nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Viu como é que fica claro para a gente poder dizer e responder como a Bíblia foi escrita e por quem ela foi escrita? Ou nós temos um script prontinho para isso? Nós ainda temos uma quarta explicação, que não falta explicação. A quarta explicação vai dizer o seguinte: outras partes da Bíblia, igualmente inspiradas por Deus, foram escritas por pessoas que testemunharam com os próprios olhos as coisas que aconteceram e documentaram aquilo que viram. Como é que a Bíblia foi escrita? Por inspiração divina, porque Deus falou, e outras testemunharam ocularmente. Eles viram e testemunharam. É mesmo? Mas quem viu, testemunhou e escreveu esses fatos? João, capítulo 21, versículo 24. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 24. Olha o que João vai dizer. E esse é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Quem é que vai lá escrever? João. Ele viu, ele andou com Jesus, testificou e agora ele vai lá para poder escrever. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Ainda João, só que agora é Evangelho. 1 João, agora a carta. Capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, ou seja, testemunho, viu e ouviu, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Olha onde é que nós estamos chegando. E aí nós temos agora a resposta final. O que aconteceu até aqui? Você colocou uma pergunta, você teve 4 explicações com base bíblica para essas perguntas, e no final, depois de você dialogar e conversar, porque isso aqui é uma conversa, é um bate-papo, você tem uma resposta. A pergunta é: você algum dia já teve a curiosidade de saber por quem e como a Bíblia foi escrita? A resposta é: a Bíblia, ela foi escrita por homens. Ou seja, por quem? Por homens. E como? Inspirados por Deus. Essa é a resposta. Uma resposta tão simples, né? A gente sabe dessa resposta, gente. Agora o que pega às vezes é das referências. Que a gente, na hora assim, aonde está escrito? Onde? A gente vai ter estudo na mão. Porque não está escrito. Quem escreveu a Bíblia, aí escrito. Isso, aqui não. Você tem exatamente a referência, poder dizer, e no final você vai responder. Está vendo essa resposta? É o que ele respondeu lá no começo. Talvez no começo, quando você sentar quando fazer a pergunta, ele já vai dizer para você: olha, a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Sim, mas aí você não vai se satisfazer. Tá, mas como se deu? Como é que você sabe disso? Porque uma coisa é saber. Mas às vezes a pessoa sabe porque ouviu alguém dizer, porque ouviu alguém falar. Tá, você sabe. Mas como que funciona isso? E aí você tem um como. Não só a resposta, mas o como. Nesse mesmo tema, ainda tem uma segunda pergunta. São 5 perguntas nesse tema. Não, você senta com a pessoa, você conversa, na maior tranquilidade. Será que a Bíblia pode ser mudada? E aí você vai perguntar assim: o que você acha?
A Bíblia pode ser mudada? Maria, você acha que a Bíblia, eu posso mudar a Bíblia? Ela pode ser mudada? Pastor, é difícil? Não. Não tem como. Claro que não. E a pessoa de imediatamente responde, não. Vai ser mudado. A Bíblia não pode ser mudada. E aí você faz a seguinte pergunta, não é ele que vai te perguntar por quê. É você. Por que não? Aí a pessoa fala, não, calma aí. Você está percebendo como é que a pessoa vai ter sua mente aguçada com a pergunta que você... Não é ele que te faz pergunta. É você quem faz a pergunta para ele. Porque é muito fácil dizer, pode ser mudada? Não. Tá, por que não pode? Vamos para a Bíblia? Será que a Bíblia pode ser mudada? Em cima é o tema que a gente está falando hoje, tá? Quem pegou a Bíblia. E embaixo é a pergunta, a segunda pergunta. Será que a Bíblia pode ser mudada? A primeira explicação é: qualquer pessoa que alterar aquilo que Deus disse será repreendida. Aonde está escrito? Provérbios capítulo 30, versículos 5 ao 6. Vamos lá em Provérbios. Provérbios 30, versículos 5 ao 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo, é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Porque hoje está na moda aí dizer que você pode mudar os textinhos. Você pode incluir alguma coisa. Pastores há um tempo atrás dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada. E a gente acabou de ver que ela não pode. Qualquer pessoa que alterar o que Deus disse será repreendido. Mas isso aí é o Antigo Testamento. Às vezes, se a pessoa está falando, ela vai dizer, mas isso é o Antigo Testamento, né? Novo Testamento é a graça. Tudo pode, posso todas as coisas que me fortalecem. E aí a gente vai lá, com base bíblica, para o Novo Testamento, e vai na segunda explicação. Além de perder o privilégio de viver com Deus, ficou errado aqui, tá? Com Deus. Além de perder o privilégio de viver com Deus para tudo sempre, quem alterar a Bíblia vai ser castigado. Mas é tão sério assim? É sério. Apocalipse 22, 18 ao 19. Irmão, a pessoa vai ficar assim, ó. Apocalipse 22, 18 e 19. A pessoa vai abrir a Bíblia e ela vai ler na Bíblia dela o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro que, se alguém acrescentar a essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ou seja, aquele que mudar as pragas que estão descritas no livro de Apocalipse virão sobre ele. Ah, mas como assim vai vir? Eu vou sofrer aqui? Não sei se aqui você vai sofrer, mas eu tenho certeza que no último dia todas essas pragas sobrevirão sobre você. Você que tentou de alguma forma mudar ou alterar a palavra de Deus, tá? E se alguém diz, mas isso é o Antigo Testamento. Você tem no Antigo Testamento e também tem base no Novo Testamento para poder falar. Ainda temos uma terceira explicação, porque a gente não se contenta com uma nem com duas. Uma terceira explicação. Por que é que ninguém pode mudar a Bíblia? A pessoa que distorcer o que está escrito na Bíblia vai ser amaldiçoada. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 8. Gálatas 1, versículo 6 até 8. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. É Paulo que na igreja da Galácia. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho,
além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é maldito. Assim como já vou dissemos, agora de novo também vou digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebestes, seja maldito de novo. Ou seja, ele falou e ele confirmou que aquele que pregar um outro evangelho, além daquele que foi anunciado, ele será maldito. Então você está conversando com a pessoa e provando para ela. E aí no final vem a resposta. Simples, fácil e objetiva. A Bíblia não pode se mudar. Talvez ele já tivesse respondido isso. Só que você não se contentou apenas com o não pode ser. E você foi lá e desenhou para ele por que não pode ser. Terceira pergunta. Deixa eu agilizar aqui porque a hora voa. Você tem ideia de quanto tempo vai durar a palavra de Deus? Deixe o camarada pensar. Quanto tempo vai durar a palavra de Deus? Talvez se perguntar, alguém diga assim, até o arrebatamento. Talvez outros digam, até o julgamento final. Outros digam. Você vai ver até quando vai durar a palavra de Deus. Primeira explicação. Jesus disse que a palavra de Deus não passará. Ela é... Olha que coisa tremenda. Irmão, o mundo vai acabar. Tudo vai acabar. A Bíblia nunca. Esse livro é para sempre. É eterno. Jesus disse que a palavra de Deus não passará. Ela é eterna e permanecerá para sempre. É mesmo? Mas onde está escrito isso? Mateus 24, 35. Vamos lá, Mateus 24. 35. Diego, está com a Bíblia aberta aí? Faz a leitura aí. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Você vê que até na versão NTLH, ela é verídica. É para você ver a importância desse livro. Os céus e a terra passam. Novo céu, nova terra, mas a minha palavra, ela dura para sempre. E aí nós temos como validar a importância da palavra de Deus, a importância das Escrituras. Como a gente não se contenta com apenas uma referência, a gente vai ter uma outra referência. Segunda explicação, a Bíblia, ela é atemporal. Ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser renovada, ela está além do tempo, ela é atemporal. Ela tem o poder de ser sempre atual, não importando quanto tempo tenha se passado desde a sua escritura original. Vamos ver se a Bíblia está acima do tempo? Vamos conferir isso? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Bia, faz essa leitura. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Pode ler até do meu cachorro aqui, pode falar. Fica de pé e faz a leitura, por favor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Glória a Deus. A palavra do Senhor permanece para sempre. Então não vem com essa história de que ela precisa ser atualizada, que ela precisa ser renovada. Não. Ela dura para sempre. Então, você tem ideia de quanto tempo vai durar a palavra de Deus? E aí vem a resposta. A Bíblia é? Talvez a pessoa tenha respondido com uma facilidade. Até nós mesmos, na sua maioria, sabemos a resposta. Mas por quê? A gente está lidando hoje com pessoas e a gente quer saber o porquê. Mas o porquê disso? Mas o porquê daquilo? Só que nesse estudo, quem conseguir dominar esse estudo, não vai ser mais questionado. Vai virar um questionador. É você que vai perguntar.
É você que vai questionar. Quarta pergunta: quem irá nos julgar no final dos tempos? E aí? Quem vai nos julgar no final dos tempos? Talvez alguns respondam: Jesus. Outros falam: não, é Deus. Não, é a igreja. Cada um talvez tenha um ponto. Mas vamos ver na Bíblia, de fato, quem é que vai nos julgar no final dos tempos? Primeira explicação. A Bíblia, ela pode ser comparada com o livro da lei do Código Penal. Jesus Cristo disse que ele vai utilizar a Bíblia para condenar as pessoas que não acreditarem nele. A Bíblia, ela vai ser usada para condenar quem não acredita nele. João capítulo 12, versículo 47 e 48. Ah, mas eu não julgueis para não ser julgado, não vai julgar ninguém não. João 12, é 12, 48? Olha o que diz. Maria, lê pra gente. Pode colar daqui, pode colar do cachorro. Pode, fica em pé, faz a leitura, por favor. 41. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Rapaz, você está entendendo o poder desse livro, a importância dele? Ele funciona como o livro do Código Penal. Até porque a própria Bíblia ela nos orienta, ela diz que é o nosso livro de regra, fé e prática. Exatamente. Se a gente não praticar aquilo que a própria Bíblia nos ordena a fazer, a própria palavra vai nos condenar. É ela mesma, é a Bíblia. Jesus, ele só vai aplicar a sanção, mas usando esse parâmetro. É esse o livro da lei que vai ser usado no julgamento. É a Bíblia Sagrada. Imagina que vergonha quem andou tanto tempo com essa Bíblia debaixo do braço e ser penalizado por causa de não praticar, apesar de ter, né? E o próprio Jesus vai dizer que meu povo padece por não conhecer. Por não conhecer, exatamente. Olha quantas coisas você pode... Não, isso aqui, para o pessoal, para o camarada, que ele ainda não conhece muito da palavra, é um choque para ele. É um choque. Ele vai entender que ele não pode ser alterado. Além de não ser alterado, meu irmão, se você não andar conforme ele, é ele que vai te condenar, que vai te julgar. E é Jesus falando, hein? Hoje está na moda, o pessoal morre aprontando aí, viranjinho no Facebook, na internet. Não, vai tudo pro céu. Vamos encontrar, que ainda fala assim, Vai tudo pro céu. Não, se morrer em adultério, em fornicação, sem vergonhice, roubando, não vai. A igreja precisa continuar pregando. Talvez a pessoa que você for dar esse estudo, você sabe que tem um contatinho lá fora. Olha a responsabilidade. Você vai ser julgado aqui dentro. É aqui dentro. Dentro dessa palavra. Ah, mas então é melhor não conhecer. Diz a palavra que um dia ninguém será tomado por inocente. Ninguém. Ninguém. A ponto de, por exemplo, digamos que eu cometa uma infração no trânsito. E aí vai chegar lá a ocorrência, vai chegar a multa, e eu vou dizer assim, mas eu não sabia. Vai valer? Não. Porque eu fui para uma autoescola, eu tive o caderninho do código lá de trânsito, eu aprendi a legislação de trânsito. Agora, se eu faltei a aula, se eu não fui, se eu deixei de ler ou me atualizar, isso é problema meu. Para a gente ver a seriedade do negócio, né? Ou seja, a resposta, a palavra é que vai, a palavra é que vai aquele que rejeitar a Cristo. A palavra é que vai julgar, por favor, julgar. A palavra é que vai julgar aquele que rejeitar a Cristo. Então, receba Cristo. Receba Cristo. Não, aí vem aquela história. Mas eu já aceitei Jesus.
no meu coração eu já aceitei Jesus. Parou de roubar, parou de entendeu? Mudou de vida, mudou, entregou seu caminho ao Senhor, batizou, então está precisando organizar algumas coisas ainda. Quinta e última pergunta para encerrar o estudo. Você sabe como Jesus se preparou para começar o seu ministério? Quem foi o inimigo que ele enfrentou? E qual arma ele utilizou para poder vencer esse inimigo? São 3 perguntas em uma. A primeira, como Jesus se preparou para começar o ministério dele? Como é que foi o começo de tudo? Quem foi o inimigo que enfrentou? E qual é a arma que ele usou para poder enfrentar esse inimigo? Talvez a pessoa te diga, né? Mas, ainda que te diga, nós precisamos indagar essa pessoa e fazê-la pensar um pouco mais. E aí vem a primeira explicação. Primeiro, Jesus se batizou. E mais para frente, no outro estudo, só de batismo, nós vamos explicar com detalhes o significado do batismo. Tá? Mas Jesus, ele primeiro se batizou. Está lá em Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. Diego, faz a leitura aí. Pode pegar aqui, tá? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, ali está orando, né? Olhando ele, o céu se abriu. Orando ele, o céu se abriu. Perfeito. Então Jesus, o primeiro passo para o início do ministério dele foi o batismo. Mas eu já tenho Jesus no coração. Não, você tem que fazer igual Jesus. Primeiro se batizou. Você já é batizado? Não. Como é que eu batizo? Vamos lá na Assembleia do Jardim São Paulo. Vem comigo. Vem comigo. Vou te apresentar o meu dirigente. Mas depois desses 3 meses, a gente prepara você para o batismo. Então, primeiro, Jesus, ele se batizou. Na primeira pergunta respondida, né? Você sabe como Jesus se preparou para começar o ministério? Primeiro, ele se batizou. Segunda explicação. Segundo, ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus recebeu o Espírito Santo? Sim. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Vai dizer que Jesus foi cheio do Espírito Santo. 4, 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então ele foi batizado, primeira parte. Segundo, ele foi cheio do Espírito Santo. Meu irmão, como é que você vai ser cheio do Espírito Santo se você não frequenta a igreja? Lá é o lugar de busca. Lá é o lugar de você se preparar. Eu não conheço gente que aceitou Jesus, foi batizado em casa, foi cheio do Espírito Santo em casa. Eu não conheço. Esse papo de que, não, mas eu não preciso estar dentro da igreja para servir a Jesus. Mano, doa quem doer. Precisa sim. Precisa sim. É necessário congregar, é necessário cear, é necessário batismo. São elementos que Jesus deixou para que nós pudéssemos. Ah, sim, mas eu não sabia. Eu não sabia que eu precisava estar dentro da igreja para poder ser salvo. Sabia sim. Hebreus capítulo 12. Não deixeis de congregar, assim como é o costume de alguns entre vós. Alguns começaram a deixar de ir para a igreja. O escritor dos Hebreus vai lá e já orienta para não deixar de congregar. Não da comunhão também com os irmãos da igreja. Isso aí. Terceira explicação. Ele estudou a palavra, ou seja, como é que Jesus se preparou para começar o ministério? Foi batizado nas águas e foi cheio do Espírito Santo, né? Então a gente é batizado nas águas,
a gente também é batizado com o Espírito Santo. E aí vem a terceira explicação, está na segunda pergunta dessa questão. Quem foi o inimigo que ele enfrentou? Não, a gente está na primeira lá, falando acerca do preparo. Terceiro, ele estudou a palavra de Deus e a utilizou como arma para vencer as tentações, destruindo todo o argumento do inimigo. Quando vem a tentação, sabe o que Jesus usou contra o diabo? A Bíblia. Ele não soltou falando em línguas. Ele não teve uma visão. Não teve ninguém para poder falar em profecia com ele. Mas ele tinha conhecimento da Bíblia. É mesmo? Aonde que isso está escrito? Lucas capítulo 4, versículo do 1 ao 4. É onde a gente já estava. Só que a gente vai continuar. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. Veja que Jesus não foi tentado ao término dos 40 dias. Olha o que o texto está dizendo. E 40 dias ele foi tentado. Não é? Não, Jesus estava terminando o jejum, cheio no poder, cheio da... Foi tentado. Não. Desde o momento que ele botou o pé lá no deserto, o diabo começou a tentar ele 40 dias e 40 noites. E ele foi firme. Não comeu coisa alguma. E terminando eles, finalmente teve fome. E o diabo continuou tentando. E disse o diabo: se és tu o Filho de Deus, dize a essas pedras que transformem em pão. E Jesus respondeu dizendo: está escrito. Olha a necessidade de conhecer dessa palavra. Que nem só de como verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a gente vê que a própria palavra, ela se auto-explica. Tem outras referências, mas eu já vou adiantar, porque senão... Deixa eu usar aqui essa Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Tem muita referência, né? Deuteronômio 8, 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Foi esse versículo que Jesus usou para poder combater o diabo. Então ele conhecia Deuteronômio, ele conhecia o Pentateuco, tá? Ele tem Salmo 91, que ele usou também. Vamos, já que está aqui, ainda tem um tempinho. Vamos lá em Lucas capítulo 4, versículo do 5 ao 8. Lucas 4, continuando, versículo do 5 ao 8. Diz assim, ó. Sabes, pois, no teu coração, que como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Ih, não, estou em Deuteronômio. Deixa eu voltar aqui, Mateus. Mateus 4, versículos. Então o diabo transportou a cidade e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito: então os seus anjos darão ordem ao seu respeito e tomar-te-ão pelas suas mãos para que não tropece com o seu pé em alguma pedra. Vamos ver de onde que esse bicho sem vergonha copiou isso? Salmo 91, 11. Vamos lá. Salmos 91, 11. 91. Porque aos seus anjos, olha o que o diabo conhece a Bíblia. Ele sabia o que estava escrito lá. Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guarde
em todos os seus caminhos. Olha como é que ele sabia o que ele estava falando. Jesus ainda continua no versículo 9 e 12 do capítulo 4 de Lucas. Vamos voltar lá em Lucas, nessa conversa. Você vê que a conversa é só a Bíblia. É Bíblia para lá, é Bíblia para cá. Lucas 4, versículo 9 ao 12. Levou-me também a Jerusalém. Não, versículo 8 ainda, ó, resposta de Jesus. E Jesus respondendo, disse: vai, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ele voltou em Deuteronômio, dentro da palavra. Aí no versículo 9, levou também, Satanás levou Jesus a Jerusalém e colocou ele sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti, para que te guardem e que sustentem as suas mãos, para que nunca tropece com o seu pé em alguma pedra. Esse camarada tirou isso lá de Salmos 91, versículo 11. Cadê Lucas? Lucas 4. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Aonde é que Jesus pegou essa resposta, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus? Lá em Deuteronômio também, ele vai pegar essa palavra, capítulo 6, 16. Deixa eu ver, Deuteronômio 6, 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá. Está vendo que é uma guerra de Bíblia? Irmão? Oi? Acabei tirando aqui. Está vendo como é que é uma guerra? E a gente precisa estar preparado para poder guerrear e para poder lutar? Ainda continuando. Terceira explicação. Ele estudou a palavra de Deus e utilizou como arma para vencer as tentações, destruindo todo o argumento do inimigo. A resposta: como é que Jesus se preparou para começar seu ministério? Quem foi o inimigo que ele enfrentou? E qual arma ele utilizou para poder vencer? Resposta: ele se batizou, foi cheio do Espírito Santo e sendo conhecedor da palavra de Deus. Foi a primeira resposta. Como ele se preparou para começar o ministério. A segunda pergunta: quem foi o inimigo que ele enfrentou? O inimigo que ele enfrentou foi Satanás. E a terceira: qual a arma ele utilizou para poder vencer o inimigo? A arma que ele utilizou foi a palavra de Deus. Foi um debate de Bíblia de Satanás. Então, o que é que a gente precisa mostrar para um novo convertido? A pessoa está ouvindo. É isso aqui o tempo todo. É a regra de fé e prática. O salmista diz que a palavra ela tem que estar guardada no nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente precisa guardar essa palavra no nosso coração, na nossa mente, para na hora que nós precisarmos, a gente ter ali para poder aplicar. Conclusão: a Bíblia ela é um livro espiritual, escrito por homens inspirados por Deus. Ela irá nos julgar no último dia. No final da sua aula, você vai dizer isso. Ela vai nos julgar no último dia. E a arma espiritual capaz de derrubar os argumentos do diabo. Não pode ser modificada. Ela é sempre atual. E aí você vai encerrar seu estudo daquele dia e vai voltar só na outra semana para poder continuar. E semana que vem a gente vai voltar aqui para poder continuar. E o tema da semana que vem é: quem é Deus? E aí você vai para dentro da Bíblia descobrir quem é o Yahweh.
Jeová. Jeová Shalom, Jeová Nissim, Jeová Jireh. Quem é Deus? A outra pergunta dentro: aonde está Deus? Se Deus existe, por que tem tanta maldade acontecendo no mundo? Alguém já ouviu essa pergunta de alguém? Vem semana que vem, que a gente não vai ficar embananado para responder uma pergunta tão besta dessa. Tão besta dessa, tá? Então, a igreja precisa estar preparada. Lamento pelos irmãos que não vieram, tomaram pelo menos pegue para poder assistir, para a gente poder aprender. E depois desse estudo, nós vamos montar um trabalho aqui forte de evangelismo. E eu conto com vocês, conto com os irmãos, né? Para a gente poder continuar nessa peleja em nome de Jesus. Meus amados, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês, tá? Nós vamos tirar as ofertas nessa noite, pegar as ofertas. Quem trouxe a sua oferta, pode ofertar na presença de Jesus. Glória a Deus. Eu já quero informar que semana que vem, essa semana, sexta-feira, a gente tem oração. Sexta-feira tem oração. Domingo a gente tem consagração, escola bíblica dominical.